Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz sente-se muito honrada com as vossas presenças no nosso espaço físico, onde vamos ficar juntos em torno de 1 hora, e isso nos alegra plenamente o coração. Somos imensamente gratos por terem vindo, e o nosso desejo do fundo do coração é que possamos encontrar respostas para as questões que devemos gradativamente equacionar. A nossa proposição nesta tarde e noite, como sempre foi, é trazer fundamentação para que a gente reflita sobre as mesmas e possamos fazer escolhas mais favoráveis na nossa existência. Porque a nossa vida, a nossa existência física será sempre as nossas escolhas e as suas consequências. E quanto nós escolhermos melhor, melhor vamos ficar. Nosso querido Antônio Manuel de Souza, o nosso doutor querido que está aqui, ajustamos a sua agenda e hoje ele vai trabalhar temas em torno do capítulo 16º, né? Que nós não podemos servir a dois senhores. A questão da riqueza, no ponto de vista espírita, é muito importante para todos nós. Messe de Amor, primeiro livro da benfeitora Joana de Ângeles, publicado em 1964. Neste livro, uma lição sobre de referência ao dinheiro, né? Vamos ler aqui só os capítulos, os parágrafos finais aqui do livro. Se muitos são escravos do que têm, muitos há que são como servo submisso do que não têm. Desse modo, o dinheiro que poderia ser amigo do homem, dele se faz sicário, obrigando-o a viver em função dele, para ele e em busca dele. O dinheiro não compra em ocasião alguma as migalhas sem preço que constitui a felicidade real. Um sorriso de espontânea simpatia, o amor que nasce nas fontes do sentimento puro, a paz que se enflora na afeição legítima. Podendo adquirir muito na terra, o dinheiro, no entanto, é mais fator de insatisfação do que de paz. Talvez por essa razão, o refrão popular ensina: o homem feliz na terra não tinha camisa. Ergue o pensamento ativo acima das próprias lutas de todo dia e ausculta o pensamento divino espalhado na grande casa de nosso Pai. Ouvirás a mensagem clara da felicidade, falando sem palavras, em 1000 vozes: ama e serve, desculpa e passa, semeia o bem de toda forma, e confiando sem cessar encontrarás em ti mesmo o tesouro incorruptível da harmonia interior, que nada compra e fator algum destrói. Retornando às atividades habituais, jubiloso e livre das angústias da posse do dinheiro, seguindo em pós aquele que, sendo o Senhor do mundo, se fez servo de todos, como modelo de perfeição ideal. Então nós vamos ter uma proposição interessantíssima a partir de agora, a visão que o Espiritismo tem destas coisas, né, que nós pensamos tanta importância, que nós vamos ver, não é tanto assim. O nosso Antônio vai nos conduzir então. Ficamos à vontade. Boa tarde a todos estejam bem-vindos. Estou com esse desafio, então, de conversar com vocês sobre esse assunto da riqueza material. Riqueza material, nós vamos falar sobre as coisas materiais e todo o seu desdobramento espiritual. E é um convite para o estudo. Eu espero estimulá-los a ler, estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, pelo menos para mim, eu desconheço um ensinamento tão profundo sobre... É um tratado de ciência política, é um tratado sobre as ideologias que estão por aí, que os espíritos superiores vêm nos trazer, de como lidar com essa questão da riqueza, ou da fortuna, das coisas materiais que passam nas nossas mãos. Aliás, é muita confusão até que a gente tem na cabeça, na própria teologia, né? Parece que só pode ter o reino dos céus aquele que é pobre materialmente. Não ficou essa impressão? Pelo menos ficou essa impressão durante a minha caminhada aqui na Terra. Parece que só pode conseguir isso quem é pobre. E às vezes até levou as pessoas a ter uma atitude doentia de se fazer de pobrezinho, assim, de se fazer de humilde,
ou tem que fazer uma carinha assim para poder ter a salvação, né? Parece que aquele que tem coisas materiais faz uma cara diferente, eu não sei, ou faz uma cara mais orgulhosa, não sei, o que mexe conosco, né? Então, eu vou pegar uma linha, vou tentar passar para vocês, espero que eu consiga, se Deus quiser, mas o assunto é amplo e é maravilhoso esse entendimento. O capítulo diz assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu faria uma pergunta inicial, para cada um refletir: do que nós somos donos mesmo, na terra? O que eu tenho de propriedade mesmo? Dono. O que a gente é dono? Porque, vamos analisando, quando eu desencarnar, o que eu levo? Vai responder aqui. Muitos já sabem, que já leram esse capítulo. Mas do que a gente leva? Lá dos bens materiais, vou levar alguma coisa? O corpo, o anel, a roupa. O que eu vou levar? O poder imenso que eu tenho na terra? Sou fulano de tal. Eu sou proprietário disso, eu sou dono disso. O que eu levo, afinal? É uma das causas do sofrimento, segundo o budismo, né? É a impermanência. Então, muitas vezes nós colocamos todas as nossas fichas em cima de coisas impermanentes, passageiras. Daí vem uma frustração, né? Porque aquilo é passageiro, é impermanente, vai passar. Joguei minhas fichas todas em cima do corpo físico. Meu corpo físico vai desaparecer, são átomos. Então, são as apostas equivocadas que a gente faz, uma escolha equivocada, ou um foco equivocado, que leva a sofrimento. E Jesus vem justamente falar daquilo que é imortal. Ele vem ensinar aquilo que é imortal. Ele vem ensinar o que é imortal em nós, nosso ser espiritual. A nossa essência é imortal. Então é para isso que ele fala. E todo o resto é para esse fim. Então as coisas materiais, o mundo das formas, vai servir para quê? Para mim adquirir um patrimônio espiritual. Patrimônio, entre aspas, espiritual. Com certeza isso aí. Então, a doutrina espírita explica de forma magnífica, extraordinária isso aí. O capítulo é assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. E o Kardec juntou nesse capítulo 5 histórias de Jesus para desenvolver o assunto. Primeira historinha é a salvação dos ricos. Essa é bem conhecida. Porque Jesus disse assim, está em São Lucas: não podeis servir a 2 senhores, porque odiará um ou amará o outro, ou se afeiçoará um, ou se afeiçoará ou desprezará o outro. Não pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, que é esse tal de Mamon, né? Então se aproximou um rapaz, um jovem, né? E disse assim: bom mestre, o que é preciso para adquirir a vida eterna? Ele estava super interessado, bem intencionado. Jesus disse assim: segue os mandamentos. Não vou nominar, segue os mandamentos aqui. Ele disse assim: mas eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha juventude, o que me falta ainda? Jesus disse assim: se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e me segue. Deu um cutucão forte nele, né? Daí o jovem ouviu essas palavras, ficou meio tristão assim, e ele tinha muitos bens, ele era muito rico materialmente. E daí foi embora, meio desestimulado, né? Poxa, vou ter que largar tudo aquilo. Daí Jesus disse assim: em verdade eu vos digo. Ele não disse que é impossível, ele disse assim: é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha, isso aí todos nós conhecemos, do que um rico entrar no reino dos céus. O camelo, na verdade, era o fio, aquele para passar no buraquinho da agulha, que era um tipo de fio que tinha na época. Não é o bicho, o camelo, né? Mas enfim, fica uma ideia bem gigante da dificuldade. Jesus colocou o é difícil. Tem outra historinha que está lá em São Lucas, que é guardar-se da avareza. Tinha um homem lá no meio da multidão, chegou e disse assim: ô Jesus, Jesus estava conversando, estava dando uma palestrinha lá, e disse assim: diga para o meu irmão que ele divida as coisas comigo. Tinha uma herança para dividir, estava meio complicada a divisão da herança. Diga para ele, porque é mestre, né?
Jesus ia ter influência. Diga para ele dividir comigo. Deus Jesus assim, quem é que diz que eu fui estabelecido para julgar ou para fazer partilha entre vocês? Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, a sua vida não depende desses bens. Ele disse em seguida que havia um homem rico que tinha terras, produzia muito, e cada vez as colheitas do homem eram melhores, né? Daí aquele homem via, na época não era como agora, né? Que você tinha você guardava na tua propriedade, eu imagino. Você tinha um galpão, um celeiro, daí ele produzia cada vez mais. Daí ele, o que eu vou fazer com todas essas coisas que eu tenho? Eu acho que eu vou desmanchar esses galpões, esses celeiros, e vou fazer outros maiores ainda para guardar, né? É assim que ele fez. Daí ele disse assim, no pensamento dele, né? Derrubarei meus celeiros, construirei maiores, colocarei toda a minha colheita, todos os meus bens, e direi à minha alma: minha alma, tu tens muitos bens reservados por vários anos. Aquele negócio que a gente quer, né? Ter aquela folga. Repousa, come, bebe e ostenta. Diz para ele mesmo, Jesus, colocando a limpo a psicologia da criatura, né? Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: insensato que és, vai ser retomada a sua alma essa noite. Para que serviu esse monte de coisa que você amontou? E é isso que acontece com aquele que amontou tesouros para si e não é rico diante de Deus. Mais uma dica, né? Guardar-se da avareza. Eu tentei assim, o primeiro, a salvação dos ricos aí do passado, do camelo, eu coloquei assim como materialismo, né? O apego que a gente tem, né? Esse segundo, como avareza. Vamos achar uma palavrinha, avareza, né? A pessoa muito munheca, não divide nada com ninguém. Agora vamos ver um outro aqui. Jesus na casa de Zaqueu. O Zaqueu era um publicano. O publicano era um cara muito bem visto, né? E era chefe dos publicanos, um homem muito rico. E Jesus se reunia com a massa naquela época, naquele setor. E o Zaqueu era um sujeito muito baixinho. E ele não conseguia enxergar Jesus, né? Todo mundo na frente. E ele resolveu trepar subir num sicômoro ou num cinamomo, como se diz no Rio Grande do Sul, para poder enxergar Jesus. E Jesus chegou lá e viu: ô Zaqueu, desce daí, vem falar comigo aí que eu estou querendo ir lá na tua casa hoje. Falando uma linguagem bem nossa aqui. Eu pretendo ir na tua casa hoje, quero que você me aloje lá na sua casa. Zaqueu ficou muito contente. No íntimo ele tinha muita ligação com Cristo. Entretanto, depois dessa conversa, tudo que ele ouviu, Zaqueu disse para Jesus, se apresentou para o Senhor e disse assim: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, eu vou dar 4 vezes mais, retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus disse, é isso que eu quero que gravem: esta casa recebeu hoje a salvação. Quer dizer que está havendo salvação para o rico aqui, e antes estava complicada a situação, né? Porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Jesus disse assim, esta casa recebeu a salvação. Vamos para outra parábola, a parábola do mau rico. A parábola do mau rico é uma história assim: tinha um homem muito rico, que se vestia com a melhor roupa da época, é púrpura, é linho, um homem bem vestido, bem bonito, bem postado, bem nutrido, bem barbeado, tudo que tinha direito, como é na sociedade atual. Se tratava magnificamente. E na porta da casa dele tinha um sujeito chamado Lázaro, todo doente, cheio de feridas. E o Lázaro sonhava em ganhar umas migalhas do que caía da mesa do rico. O Lázaro imaginava isso. E os cachorros ficavam lambendo as feridas do Lázaro. Depois, os dois morreram. O Lázaro ficou lá no seio de Abraão, ou seja, numa situação de paraíso. E o rico teve o inferno por sepulcro. Então, depois tem o resto da parábola. Essa é a quarta. Eu colocaria aqui, Jesus na casa de Zaqueu, eu colocaria a palavra disponibilidade. E para esse rico do púrpura e do linho, indiferença. A gente vai compreender melhor, né? E depois na parábola dos talentos, vocês também conhecem, que o Senhor age como um homem que, fazendo uma longa viagem para fora do país, chamou os servidores
Elias colocou nas mãos os seus bens. Então deu 5 para um, deu 2 para outro, conforme a aptidão de cada um. E deu 1 para outro, ninguém ficou com 0. Cada um ganhou o seu. Aquele que ganhou 5, deu os seus bens, os bens do Senhor, não é dele. Está deixando bem claro já na parábola. Aquele que recebeu 5, disse assim: olha, eu recebi esse negócio, o Senhor me deu, eu vou trabalhar, vou investir, vou botar juro, vou fazer alguma coisa. Ele fez e ganhou mais 5. Ou aquele que ganhou 2, ganhou mais 2. E aquele que ganhou 1 disse assim: eu acho que está perigoso dele, eu vou enterrar esse negócio. E depois eu restituo o Senhor quando ele voltar. O Senhor voltou, recebeu aquele que deu 5, aquele que deu 4 e que tinha ganhado. E disse assim: Senhor, me havias colocado 2 talentos nas mãos, ou 5. O seu Senhor respondeu: bom e fiel servidor, porque fosse fiel em pouco, vou te estabelecer em muitas outras coisas. Entrai no gozo do Senhor. E para aquele que enterrou, ele disse assim: servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Você devia ter colocado meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no retorno retirasse com juro que era meu. Que se lhe tire aquilo que foi dado, e dei àquele que tem 10 talentos. Ele pegou, tirou tudo e deu para aquele que tinha 10. Então, eu coloco aqui parábola assim da produtividade, uma palavra de não ser improdutivo. Então, Kardec pegou esses 5 ensinamentos e desenvolveu nesse capítulo, por exemplo, perguntas que a gente tem. Qual é a utilidade da fortuna, então? Qual é a utilidade providencial da fortuna? Dá a resposta aqui. E qual é a prova da riqueza? Será que a riqueza é uma prova? Porque a riqueza, o Evangelho explica, a riqueza desperta em nós, mexe com o nosso orgulho, né? Mexe muito com o interior nosso, do ser humano. Eles dizem assim, desperta uma cobiça muito grande no ser humano. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos superiores dizem assim, que, se Deus permite isso aí, e se é permitido que haja riqueza, será que a gente está levando a invertida com esse negócio? É certo que nós vamos cair? Isso vai trazer prejuízo para o ser humano? Senão, se fosse assim, Deus não teria permitido. Então eles ponderam em cima disso, que a riqueza não é o mal em si. A riqueza é uma prova, e a prova mais difícil do que a prova da miséria. É isso que nós temos que guardar. Então ele descreve a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil. Ela é mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos. As tentações que dá, a fascinação que exerce, é o excitante supremo do orgulho e do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta os seus pensamentos do céu. Então, aqueles de nós que temos a responsabilidade dos bens materiais na terra, temos que nos conscientizar, que uns é mais, outros é menos, que estamos com uma prova dificílima nas mãos. É uma prova que, se você não tiver muita firmeza, muito foco na questão espiritual, a facilidade em perder o rumo da casa é grande, porque te afasta das coisas do céu. Precisa muita vigilância, muita concentração. Mas é também, como tudo aqui na terra, uma oportunidade de ouro que aquela pessoa está recebendo. Então, qual seria a prova da riqueza? Quem passar nessa prova e tirar 10, ele é o quê? O que vocês acham? Ele tem a prova da caridade e a prova da abnegação. E qual é que é a prova da pobreza? Nem vou falar de miséria. Miséria já é resultado do nosso egoísmo. A miséria não precisava existir na terra. Agora, pessoas com menos posse, é natural que exista. Porque aquele que está na posse
de menos bens materiais, também está passando numa prova de paciência, numa prova de resignação. Ele também está dentro de um aprendizado. Um está na matemática, outro está nas ciências. Mas, de qualquer jeito, é uma prova de desenvolvimento dos talentos espirituais que nós temos, rumo à imortalidade. De qualquer jeito, passageiro. E o Evangelho utiliza duas palavras maravilhosas aqui. A palavra gerente e depositário. Isso me tocou muito. Ninguém é dono de nada, nós só somos gerente. Já sabe o que é gerente da empresa, né? O gerente da empresa não é dono da empresa. Dono é o proprietário. Na verdade, ele é o gerentão e outro tem os gerentes. Mas nós somos gerentes das coisas que nós temos. Ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada. As respostas vão vindo. Daí vai desenvolvendo o capítulo. Poxa, mas como é que eu posso crescer espiritualmente com essa prova difícil? Então vem as respostas. Vem a resposta do porquê da desigualdade das riquezas. Vem a resposta, o que é a verdadeira propriedade? O que é uma propriedade legítima? Né? Qual é o melhor emprego da fortuna? E aqui nesse item 7, da prova da utilidade providencial da fortuna, coloca lá em 1863, acho que é o Evangelho, 64, os espíritos superiores colocam assim: vejam que atualidade. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, deve saneá-lo, deve dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Quantos milhões de habitantes que era a Terra em 1864? Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Olha, gente, já estavam falando da internet naquela época, do telégrafo, do telefone. Em 1964, estavam dizendo: vai ser preciso destruir obstáculos, vai ser preciso essa aldeia global, as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, são obra dos séculos, o homem deve tirar das materiais das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-la mais segura e rapidamente, mas para realizá-las precisa recursos, e a necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. É uma necessidade, é providencial a fortuna. A atividade necessitada para esses trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, vai fazê-lo ajudar a compreender as grandes verdades morais no futuro. É isso que está acontecendo conosco. Toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento que está desenvolvendo a nossa inteligência, um dia vai nos trazer o brinde de entender as questões morais com profundidade. Então, a riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisa. É, pois, com razão, considerado um elemento de progresso a riqueza. Não é feio a riqueza. É a nossa relação íntima com ela. É as nossas fichas todas nas coisas materiais e passageiras. Mas, um dia eu fui, quando estava sendo construída a usina de Salto Caxias, um amigo me levou até lá, estava sendo construído. Eu nunca tinha ido numa obra tão gigante, para o meu conhecimento. Cheguei lá, olhei aquilo e fiquei pensando nesse Evangelho. É a obra dos séculos. São séculos para chegar numa obra daquela. Séculos de desenvolvimento, de esforço da ciência, desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento da coletividade terrestre, para chegar e mexer com tudo aquilo e criar uma obra tão importante para todos nós, que precisa da riqueza, precisa de empresas que tenham a riqueza, precisa de alguém que comande essa empresa. Ele é o gerentão da empresa perante Deus, para trazer progresso para nós, para integrar o mundo. A gente precisa da energia elétrica, uma obra daquela. Aquelas pessoas que estão lá
estão trabalhando honestamente, estão ganhando honestamente, e alguém tem que comandar. Não sou eu que vou comandar, eu não tenho competência para aquilo, eu não tenho aptidão para aquilo. Então Deus direciona os bens para aqueles que têm condições, ou que têm o livre-arbítrio de tentar gerir aquele bem, administrar de forma profícua para o bem comum, certo? Ele que vai responder por isso. Dá para entender isso aí? Então direciona. Sim, mas daí a doutrina espírita veio elucidar. Os bens trocam, por isso da desigualdade das riquezas. Os bens mudam de mão em mão. Vocês não veem nessa vida mesmo? Quantos bens trocaram de mão aí? Quantas pessoas que tinham uma fortuna e de repente não tem mais? Apenas aqueles bens trocaram de mão. Saiu do Pedro, foi para o João. A divindade desloca os bens materiais de mãos e dá oportunidade. Essa vez o João, nessa encarnação, ele vai ter a oportunidade da escola da riqueza, dos bens materiais. Ele vai ver o que ele aprende dentro disso aí. Porque esse João já viveu na pobreza, esse João já viveu em outras condições materiais, em outras existências, em outras encarnações. Nessa ele está desse jeito. Na próxima, vamos ver o que vai ser útil para o espírito dele, qual vai ser o mote do projeto espiritual do João. Na próxima vamos ver, a espiritualidade vai estudar, você vai ver o que é mais importante na visão espiritual. Nessa existência ele veio com esse desafio. Ó, meu filho, você vai lá, você vai ter a oportunidade de ter muitos bens materiais sob a tua responsabilidade. E assim é com outras, é com o poder, por exemplo. Como diz o Espírito Emmanuel, a pessoa está crucificada num cargo público. Ele diz assim, ele está crucificado como senador, como deputado, como presidente da empresa, como prefeito. Ele está com a bruta de uma responsabilidade e tem o livre-arbítrio de agir ali para o bem comum. Essa era a tarefa espiritual dele. Ele vai responder, assim como eu vou responder pelas minhas. Todo mundo vai responder por aquilo que veio fazer. Então, não muda o sentido das questões materiais? Gerente, não tem nada demais. E a desigualdade das riquezas também muda o sentido. Quantos de nós hoje, que vivemos numa necessidade extrema material, que já fomos na outra existência milionários e não fizemos bom uso daquelas condições financeiras que tínhamos em prol do bem comum? Quantos de nós? É cheia a terra dessas pessoas. Hoje está noutra condição. E o Evangelho vai evoluindo no capítulo. Qual é a verdadeira propriedade então? Se eu sou só gerente disso aí, aquela pergunta do início, o que eu tenho mesmo de efetivo? O que eu trago e o que eu posso levar? Porque nós viemos de lá para cá e a gente volta, a gente não está indo embora, a gente volta para o mundo espiritual. A gente veio para a terra, deixou lá e vai voltando no futuro. O que eu trago, o Evangelho explica, e o que eu posso levar? Conhecimento, qualidades morais e inteligência. Por isso que Jesus disse assim: ajuntai tesouros no céu, onde as traças não corroem, onde a ferrugem não corrói e onde os ladrões não roubam. Então o que Jesus está dizendo para aquele ou para todos nós? Mas já que a gente está falando da riqueza material, está dizendo: meu filho, ajuntai tesouros no céu que não vai ser roubado de você. É inteligência, é boas obras, né? As qualidades morais. O que mais? E o conhecimento. Essas três. Então eu tenho aquela historinha do Alexandre o Grande, boa parte de vocês já conhece, que ele, quando morresse, pediu que fosse da seguinte forma: ele queria que o caixão dele fosse carregado por médicos, que os dois braços dele fossem com as duas mãos penduradas para fora do caixão, e que no caminho onde ia sendo levado o esquife dele, que o pessoal fosse jogando todos os bens, as joias, as fortunas, as moedas, porque naquela época não tinha banco, né? Era tudo guardado em algum lugar, aqueles bens materiais, as moedas e tudo mais. Mas por que você quer isso? Porque os médicos carregando para eles entenderem que eles não são deuses.
as mãos para fora, para o pessoal entender que a gente não leva nada da terra, vai de mãos vazias. E vai jogando tudo, porque aqui tudo fica, eu não levo nada. É uma historinha bem elucidativa, né? Para tocar em nós, para mostrar o que é a verdadeira propriedade. E também responde o que é a propriedade legítima que a gente pode ter. Gerente da propriedade legítima. Dono a gente não é, só gerente. Uma propriedade só é legítima, legitimamente adquirida, quando para possuir não se fez mal a ninguém. Porque vai ser pedido conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo do outro. Nem a herança que você deixa para os filhos pode ser legítima. Porque só Deus sabe que aquele que está recebendo a herança vai ter condição de administrar. Então, o verdadeiro administrador deixa um ensinamento para aquele que vai administrar aqueles bens, né? E a administração divina é muito mais profunda do que a nossa, obviamente, né? Então, mesmo aquilo que é hereditário pode ser justo, mas nem sempre aquele que herda. E a gente vê muitas histórias de pessoas que receberam heranças e esfacelaram tudo aquilo ali, porque não era para ele mesmo, né? E qual é o melhor emprego da fortuna, então? Vamos dizer, aqui todo mundo tem bens materiais, mas vamos dizer que tem alguém que tem uma fortuna significativa aqui, em bens materiais, e está crucificado na administração dessa fortuna. Qual é o melhor emprego? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Aí está o segredo de empregar bem as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem a sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Coloca as tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais. Jamais. E te trará grandes interesses. As boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha ao redor dos teus irmãos os tesouros do teu amor. E eles frutificarão. Quer dizer que o rico, materialmente, porque o Chico uma vez disse assim, ele era tão pobre, não era para zoar ninguém. O Chico disse assim, ele era tão pobre, mas tão pobre que ele só tinha dinheiro. É uma verdade. Pessoa pobre. Então, o que nós nos tornamos, na verdade, no mundo espiritual, quando a gente sai do corpo? Mendigos espirituais. Às vezes uma pessoa que teve grandes posses na terra, teve muito poder, ele não passa de um mendigo. Ele está na mendicância espiritual, quando na outra dimensão da vida. Qual é a regra para você sair dessa situação de mendicância espiritual, que nós somos muito carentes mesmo espiritualmente na Terra. Nosso planeta é um planeta muito, muito atrasado ainda em termos morais. É tudo isso, é a caridade. Não tem jeito. Em qualquer circunstância que a gente esteja, com posses materiais, com poucas, com médias ou com bastante, é o trabalho dentro da caridade. E o Espírito Fenelon escreve no item 13, de uma concisão fantástica, que serve de instrução para nós, que o homem que é um depositário, que é um gerente dos bens de Deus, vai ter que prestar conta de forma severa daquilo que Deus lhe deu, porque o servidor deu para ele os talentos, o dono deu para ele 5, nós somos esses. Um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1. Aqui somos nós. Então, o mau emprego consiste em não fazê-lo servir, senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que resulta um bem qualquer para outro. A beneficência, ele diz assim, e isso eu não tinha percebido nesse evangelho. A beneficência não é senão um modo de emprego da fortuna. O que é a beneficência? Vamos levar uma cesta básica, auxiliar alguém materialmente, o que se faz bastante, né? Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio, dá asilo àquele que não tem.
mas tem um dever igualmente imperioso. Prestamos bem atenção nisso aí. Um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, que consiste em prevenir a miséria. A função daquele que tem os bens materiais é ser ministro da caridade. Ele é ministro do Senhor. Ele pode prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a função das grandes fortunas, como um preventivo da miséria, pelo trabalho de todos os gêneros que faz executar. Então, aquela pessoa que tem aquela capacidade de criar uma empresa, ele tem aquela aptidão, a inteligência, o carisma, a ideia, ele é empreendedor, ele está fazendo caridade. Ele cria uma empresa e ele emprega o Antônio. Ele está sendo útil para mim, está me trazendo dignidade, não está trazendo esmola, está me trazendo um trabalho útil, está criando uma universidade. Ele é o gerentão daquilo ali. Ele não é dono. Ele pode se achar o dono, mas está equivocado. Ele é gerente. Porque aquilo ali fica na mão dele enquanto Deus permitir. Daqui a pouco, insensato que essa noite, tua alma vai ser requisitada de volta. Para que serviu tudo isso que você tem na mão? Então, ó vós ricos, se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, o vosso coração, o primeiro, se saciará nessa fonte benfazeja. Tereis nessa vida gozos inefáveis da alma, em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixa o vazio no coração. O vosso nome será abençoado na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado, não é a imagem dos avarentos, entre as mãos dos quais a fortuna é improdutiva. Quanta fortuna improdutiva! A pessoa acumula só para si e não serve para a comunidade. Não serve, esquece dos outros. Ele fica escravizado por aquilo ali. Se entretanto ele explica aqui que Jesus falava de esmolas, é porque naquela época, naquele tempo, naquele país que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes, que a indústria criariam depois, e nas quais a fortuna pode ser bem empregada para o bem geral. Então a todos aqueles que podem dar pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que recebe dela não se envergonhe. Eu não conheço a coisa mais lúcida do que esse capítulo, falando de riqueza. Isso é só uma pincelada. Eu estou desafiando vocês a lerem esse capítulo de ponta a ponta, porque tem muito conteúdo. Muito conteúdo. E para finalizar, gente, desse livro maravilhoso chamado Jesus no Lar, esse livro do Espírito Nélio Lúcio, Psicografia do Chico, esse livro são os bate-papo que Jesus tinha com os discípulos fora nas casas deles, à noite, no balanço. Nesse livro aqui que Jesus ensinou a fazer o evangelho do lar. Todos os ensinamentos, é um evangelho, com outras palavras, né? Disse tanta coisa aqui, isso aqui não está no evangelho aqui. São conversas dos trilhões de conversas que Jesus teve, tudo, cada uma mais profunda que a outra e enriquecedora. Então, numa noite dessa, o Tiago, que era o mais velho, estava na explanação, naquela conversa, né? E falou sobre as ânsias da riqueza para Jesus, né? Ele disse assim, que é tão comum nos mortais, aqui na terra, é tão comum a gente ter essa ânsia de riqueza, a gente quer adquirir muita coisa, e essa vontade é comum para todos nós, né? E Jesus contou uma historinha para ele. Jesus disse assim, que tinha um homem temente a Deus, era um homem temente a Deus, com muita religiosidade, e um homem muito reto, e que leu muitos conselhos alusivos à prudência, e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Ele disse assim, olha, é prudente, a gente tem bastante coisa material para ter segurança para os filhos, aquilo que um pai fica dizendo para os filhos, né? Vamos cuidar, adquirir as coisas, para a gente ter um futuro mais tranquilo, economicamente, aquela conversa, né? Depois de sentidas orações, esse homem se atracou no trabalho. Durante 20 anos, ele desenvolveu uma fortuna, trabalhando.
Quando ele parou de agir para apreciar a obra dele, ele reconheceu, desapontado, que todos os quadros da vida dele tinham mudado. Se modificou, a família mudou, estava tudo meio diferente. Ele foi ver assim que o lar dele, que era um lar simples antes, agora estava uma feição sombria. Observou que a esposa era escrava de 1000 lubricações destinada a matar o tempo. Sabe aquela coisa fútil? Cheio de dinheiro, só vivia naquela vida fútil. Os filhos cochichavam entre si, já pensando assim, quando o pai morrer, como é que vai ser a herança, né? Os amigos fiéis desertaram. Os vizinhos, que acreditavam que ele era um cara muito feliz, completamente feliz, com aquela barbaridade de dinheiro que tinha, cercavam ele do quê? De inveja e de ironia. As autoridades locais obrigavam-no a dobrar as atitudes de artifício, ou seja, aquelas coisas vazias, falsa amizade, aquela só não tinha amizade profunda, né? Só por interesse, vivia no mundo de interesse, por causa da riqueza dele. Os negociantes que visitavam vinham propor para ele trambique de toda sorte, né? E também até os próprios funcionários, os servidores deles bajulavam-no na frente dele. Quando ele virava as costas, amaldiçoavam ele, que gera muita inveja, né? Em razão de tantos distúrbios, a casa dele era uma fortaleza, né? Imagina, na época não tinha banco, hein? Tinha que guardar toda aquela fortuna, tinha que ser um forte, né? Imagina como é que era a casa na época. Então, sobrou-lhe tempo agora só para observar as moléstias do corpo. Estava rico, estava dor de cabeça, dor no estômago o tempo inteiro. Em poucas semanas, ele concluiu que essa fortuna fechada num cofre era um motivo de desilusão e de arrependimento sem termo. Daí, numa certa noite, ele orou ao Senhor, pediu, e num sonho apareceu um anjo para ele e disse assim para ele: fulano, toda a fortuna que corre à maneira das águas cristalinas de uma fonte é uma bênção viva. Mas toda riqueza parada, inútil, é como um poço venenoso de águas paradas. Por que você exigiu um rio, se um copo d'água já basta para matar a sede? Por que você guardou ao redor de ti celeiros cheios, quando poucos grãos de trigo já bastam para matar a fome? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles? Porque na época você, por frio, guardava peles, né? Em torno do lar, quando algumas poucas lãs aí já é suficiente para você se proteger do frio, e a vida já está te conduzindo para um sepulcro. Volta lá e converte as tuas moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira de luz espiritual, improvisa alegria para muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Jesus finalizou essa conversa e sob indizível espanto, não se finalizou ainda, sob indizível espanto, esse senhor, o caçador de ouro, despertou transformado no dia seguinte, decidido que ia mudar, e desse dia em diante ele libertou as reservas de fortuna que ele tinha, começou a fazer um uso útil daquelas fortunas que ele tinha, convidou a vizinhança, começou a ajudar um, ajudar outro, os vizinhos, as bênçãos do serviço, do bom ânimo, começou, não está dizendo que ele estava dando, mas começou a distribuir essa riqueza, essa coisa toda, e animar todo mundo. Desde o primeiro dia que ele fez isso aí, a esposa começou a ficar revoltada, estranhando. Esse marido está ficando maluco. Os filhos odiaram-no. E os próprios beneficiados começaram a achar que ele está ficando louco. Não é assim que acontece? Todavia, ele, intimamente robustecido, feliz, o milionário vigilante, voltou a possuir no domicílio um santuário aberto aos gênios da alegria oculta, que passaram a viver no seu coração. Ele recuperou a paz. Silenciando, o Tiago, que estava comandando a palestra na noite, disse assim entusiasmado para Jesus: Senhor, mas que ensinamento valioso e sublime. Jesus sorriu e respondeu que é a resposta para finalizar, que é para todos nós: sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Eu acho que isso dá para finalizar a conversa, né?
Vamos ver se a gente tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Não só para isso, mas para as outras coisas, né? Que às vezes isso nos falta. Muitas vezes nos falta. Eu agradeço, então. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, Senhor.